Olá, viva! Bem-vindos ao Mais Saúde. É a primeira edição deste novo espaço aqui da Rádio Clube de Paços de Ferreira, sempre às quartas-feiras depois do meio-dia, com repetição ao domingo também depois do meio-dia. E claro, disponível nas plataformas, no site em radiopassos.pt e nas plataformas digitais o vídeo para poder ver mais tarde. Este Mais Saúde é comigo próprio, Filipe Bessa, e também, claro, com a psicóloga Ana Sousa. Olá, bem-vinda, Ana. Olá, obrigada. Boa tarde. Obrigada por este espaço, e por este momento em que podemos aqui fazer algumas partilhas, e trocar aqui algumas opiniões sobre alguns assuntos que marcam o nosso cotidiano e que nos acompanham no nosso dia a dia. Antes de mais, vamos conhecer a Ana Sousa. Ela é psicóloga. Explique-me lá quem é a Ana e o que faz, para além de ser Ok. psicóloga, não é? Em que área? Pronto, eu chamo-me Ana, não é? Como já foi dito, sou psicóloga desde 2002. Tenho duas pós-graduações, uma em intervenção psicossocial com crianças e famílias e uma em parentalidade e educação positivas. E tenho também uma formação mais especializada na área do coaching e da programação neurolinguística. O que faço desde 2002 é essencialmente trabalhar com grupos ao nível da formação. Trabalho e dei sempre menos espaço na minha carreira à parte do consultório de psicologia, porque de facto gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto muito de estar em contacto com pessoas diariamente, em contexto de grupo e de certa forma a ajudar e a fazer com que consiga de certa forma criar alguma mudança e gerar alguma mudança para melhor no ser humano e nas pessoas. Por isso trabalho com a formação, trabalho também com a coordenação de formação, desde 2002, desde 2006 nos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira. Dou aulas numa escola profissional, na Escola Profissional Vértice, e dou formação em várias áreas e em diferentes entidades e em diferentes contextos. Estou a ver que a Ana está em todas as áreas, não é? Sim, vou estando um bocadinho em várias áreas, porque acho que nós devemos enriquecer mais e Ana, da experiência, antes de irmos ao tema de hoje, que tem a ver com o confinamento e o Covid-19, dessa experiência profissional que tem, já que está ligada a várias áreas, com o estabelecimento prisional e também jovens, em que situação é que é mais difícil fazer formação? É mais difícil fazer formação com jovens. E mesmo o trabalho de formação com jovens, o trabalho da docência com jovens, é um trabalho mais desafiante, é um trabalho que exige mais de nós, porque normalmente estão na fase da adolescência, não é? Naquela fase Mais crítica, irrequieta, não é? naquela fase mais confusa, em que acham que já são adultos, mas ao mesmo tempo têm dificuldade em aceitar que ainda não o são. E, portanto, são áreas mais desafiantes, são as dos jovens. A parte dos adultos, porque nos estabelecimentos prisionais, e mesmo quando eu trabalho com grupos de adultos fora do contexto prisional, os adultos têm um interesse e uma motivação diferente para a formação. Pronto, não quer dizer que também não haja grupos desafiantes, que há. Todos os grupos que nós vamos tendo vão sendo sempre grupos diferentes, com realidades e experiências muito diferentes e que de certa forma nos criam desafios, mas de facto grupos de jovens, os adolescentes são mais desafiantes, o trabalho é mais, puxa muito mais por nós. Tem a ver com a falta de atenção e reverência? Ou Sim, também. também o meio onde vivem também faz parte? Sim, as realidades de cada um, as Consequência, vivências de cada um, claro. também influenciam e obviamente têm aqui algum peso no interesse e na motivação para o contexto escolar. No entanto, passa mais pela parte da irreverência, do quererem ser adultos, do quererem começar a trabalhar mais cedo para ganhar algum dinheiro para os seus próprios interesses, não é? Para aquilo que os motiva. E consideram que a escola não tem ainda um peso tão importante como deveria ter. E de certa forma o desafio está mesmo aí, em conseguirmos motivá-los, em conseguir fazer com que eles
trabalhem e tenham vontade de trabalhar e percebam que a escola é uma ferramenta fundamental para o resto da vida deles. E de que forma é que tem lidado no aspecto da formação neste tempo de pandemia de Covid-19? Já teve provavelmente as duas fases, a fase em que estava confinada, depois voltou à escola e acredito novamente confinada. Como é que tem sido, como é que tem sido essa experiência consigo e também com os jovens? Ora bem, o primeiro confinamento foi um confinamento bastante longo, o terceiro período do ano passado, do ano letivo anterior, foi todo à distância. É mais complicado, obviamente, até porque os recursos que os alunos têm nem sempre são aqueles que facilitam todo o processo do ensino-aprendizagem. Temos efetivamente alguns alunos que se deram melhor no ensino à distância. Temos alguns alunos que acabaram por ter uma motivação diferente, porque estavam em casa, não tinham que sair de casa, ocupavam o tempo a fazer os trabalhos, até nos pediam mais trabalhos. Depois temos outros alunos que efetivamente o facto de estarem em casa fez com que houvesse ou com que existisse alguma desmotivação e algum desinteresse. No entanto, acho que o balanço, dentro de todos os constrangimentos de termos sido apanhados de surpresa, todos nós tivemos que nos adaptar a novas circunstâncias, a novas formas de trabalhar, a novas ferramentas digitais e isto exigiu muito de toda a gente, por isso eu acho que face a todos os constrangimentos acabou por ser muito positivo. Pronto. Nos estabelecimentos prisionais a realidade foi diferente, não temos videochamadas, não temos nada destas plataformas digitais, mas fizemos um ensino à distância através da disponibilização, entregávamos fichas e materiais e os formandos depois devolviam-nos os materiais passado um determinado período de tempo. E também foi positivo, dentro de tudo aquilo que foi possível, também foi positivo. Claro que a realidade presencial é sempre muito melhor, em todos os aspectos. Sabemos que nem sempre temos alunos muito autónomos, mais independentes, e por isso, e não só, mesmo a parte social, a parte afetiva, os alunos precisam do contacto, nós precisamos do contacto com eles também, e de certa forma percebemos que se tenha aqui também protelado um pouco o encerramento das escolas, porque há uma outra parte social, afetiva, de contacto que é necessária com os alunos para um ensino-aprendizagem mais eficaz. Na sua experiência, este novo confinamento, de que forma é que jovens e não jovens estão a lidar com este novo confinamento? Em termos mentais, é pior? Na primeira vez era uma novidade e todos os portugueses aderiram em força. Agora é mais difícil convencê-los e não só os jovens, como também os adultos. Há um cansaço extremo já, de ambas as partes, em todas as idades há um cansaço muito grande de todo este confinamento. Estamos há 10 meses e não temos muito ainda a perspectiva de quando é que isto poderá voltar a alguma normalidade anormal, não é? Entre aspas. E de facto nota-se isso, nota-se que os alunos, por exemplo, quer os alunos, quer os professores, já... Por isso é que eu estava a dizer há pouco, eu compreendo que de certa forma se tenha protelado um pouco, porque nós sabíamos que se calhar nesta fase, quando entrarmos em ensino à distância, que a probabilidade será grande, não sabemos muito bem como é que vamos ter os alunos do outro lado, se mais receptivos Aliás, ou se menos receptivos. Aliás, o governo, mesmo quando as escolas fecharam, foi dado precisamente a instrução para que as escolas se preparassem para o ensino à distância novamente. Isto provavelmente vamos voltar ao ensino à Sim, distância. sim, vamos, e é aquilo que eu digo, neste momento eu acho que não temos muito a percepção de como é que vamos ter os jovens do outro lado, porque eu acho que isto nota-se, não é? Nós estamos em confinamento e o movimento é diferente daquele movimento, eu sei que o primeiro confinamento também foi um pouco diferente, não é? Mas mesmo assim o movimento é diferente porque as pessoas já estão um pouco mais cansadas, e com todo o respeito, obviamente, por todas as circunstâncias, mas acabam por facilitar um pouco mais, por este cansaço que já existe de estar a ser difícil voltar à normalidade. Quais são as principais queixas que têm sentido por parte das pessoas com este confinamento?
qual o ponto mais comum e a principal queixa que as pessoas têm feito nesta altura? Eu acho que é Estarem mesmo, fechadas, não é? eu acho que é mesmo, e a incerteza, porque eu acho que já ninguém contava com um confinamento quase total nesta altura, e de certa forma tudo aquilo que foi falado e a importância, e obviamente com toda a importância que tem que ser dada à vacina, as pessoas de certa forma sentiram que a luz ao fundo do túnel afinal estaria mais perto. E de repente percebemos que afinal está mais longe, porque há novas estripes, há novas variantes, há incertezas em relação à vacina face a tudo isto que é novo agora. E eu acho que a maior queixa passa mesmo pela incerteza, outra vez, e quanto tempo, e como é que vai ser? E se calhar nem daqui a um ano nós vamos estar em alguma normalidade. E se calhar não, não é? Provavelmente. E a queixa passa essencialmente por esta incerteza, porque da primeira vez foi instalado um certo medo, um certo pânico. Nós vemos os países à nossa volta, principalmente os mais próximos, e geraram aqui algum medo e algum pânico. Agora eu acho que é um pouco aquele desabar, quer dizer, nós de repente tínhamos uma luzinha ao fundo do túnel e voltamos a fechar, voltamos a cair, e é esta incerteza de quanto tempo, será mais um ano? Será mais? Será menos? Passa mais por esta indecisão. E mentalmente, que repercussões é que acha que as pessoas estão a ter com esta pandemia, com este Covid-19? Vamos ter muitas. Nós já estávamos a caminhar num sentido em que a saúde mental estava aqui a ganhar alguma importância. As pessoas estavam já de algum tempo para cá a perceber que a saúde mental tinha de facto um peso muito grande em toda a realidade social e económica de um contexto, não é? De uma sociedade, de um país, e de repente surge-nos uma pandemia que nós nem sabíamos o que era, nem como é que iria ser, nem como é que. E ficamos fechados e ficamos sem saber muito bem o que tínhamos pela frente. E já para não falar da questão dos profissionais de saúde, em que neste momento já se fala numa possibilidade de stress pós-traumático para todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate da pandemia. A nível geral, a nível de sociedade, vai-nos deixar muitas consequências, mesmo ao nível dos jovens e dos mais pequenos, ainda que nós muitas vezes pensemos, por exemplo, que os mais pequenos não ligam tanto, não têm tanto a noção, não lhes é, de certa forma, eles não compreendem ainda na totalidade, mas vão ter estas consequências mais tarde. Os jovens vão continuar a ter consequências, e mesmo nos adultos nós notamos que há pessoas que em termos de saúde mental ficaram já muito afetadas, e em que estes 10 meses já lhes geraram aqui algumas mudanças menos positivas e que daqui para a frente vão ter de ser trabalhadas para poderem voltar àquilo que eram. Pronto, a resiliência vai ser sem dúvida a palavra-chave do pós-pandemia. A capacidade que nós temos de voltar, de ultrapassar e de passar por situações de crise, a forma como nós as ultrapassamos, a capacidade que temos de voltar a alguma normalidade pós uma situação de stress e de crise, e de facto nota-se que vai ter de existir muita resiliência e para que a saúde mental esteja e fique mais normalizada. Mas vamos ter muitas consequências mesmo. Pois, é isso onde eu queria chegar. Se eventualmente isto se prolongar muito mais, vamos ter um caso sério nessa área, saúde mental. Mesmo, muito, muito, a todos os níveis. Até porque nós já estamos a ter alguns efeitos económicos, obviamente, já estamos a ter empresas que já estão a sentir, porque eu acho que até setembro, outubro do ano passado, as empresas, a maioria delas, ainda ia conseguindo ter aqui alguma forma de ultrapassar os confinamentos e as dificuldades que foram surgindo, mas a partir deste ano será mais difícil as empresas conseguirem recuperar o tempo todo que estiveram fechados o ano passado. Aliás, há muitas empresas que recorreram ao crédito, outros foram simplesmente ao dinheiro que ainda tinham, mas Exatamente, tudo isso se esgota, não é? Vai chegar a uma altura que começa-se a esgotar e aí é que vai ser o grande problema. exatamente. Por isso, nós a partir do meio deste ano, meio, setembro deste ano, vamos então ter ainda mais consequências a nível da saúde mental, porque se temos consequências adversas e negativas ao nível socioeconómico,
a saúde mental obviamente não vai estar melhor, muito pelo contrário, vai estar muito mais fragilizada, vai estar muito mais debilitada, e por isso vamos ter aqui muito trabalho a este nível. E muito trabalho que vai ser muito difícil depois de se implementar e muito difícil de se trabalhar, porque trabalhar com pessoas obviamente é sempre desafiante, mas trabalhar com pessoas em situações pós-crise, pós-stress, em que a saúde mental está mais fragilizada, está mais debilitada, ainda é mais difícil, porque a forma depois como as pessoas interpretam a realidade, a forma como as pessoas percepcionam a realidade também vai ser diferente e será mais difícil ainda. Muito bem, Ana, a psicóloga Ana Sousa, que vai estar connosco todas as quartas-feiras depois do meio-dia. Esta conversa dava para muito mais, mas o nosso tempo é sensivelmente entre 15 a 20 minutos, todas as semanas. Desde já agradeço-lhe. Para a semana vamos estar cá novamente. Sim, certo. Para a semana estamos cá outra vez. E Muito bem. obrigada. Mais Saúde na Rádio Clube, sempre à quarta-feira depois do meio-dia, com repetição ao domingo também depois do meio-dia. Pode ver o vídeo mais tarde em radiopassos.pt e também nas redes sociais. Fiquem bem.